E agora vamos ao nosso quadro Momento Cidadão. Recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios nosso comentarista Leandro Alves. Boa noite, Leandro. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos e a todas. Leandro, vamos começar falando, já que é ano eleitoral, das últimas pesquisas. Essa semana foi divulgada uma pesquisa e parece que a Dilma está bem à frente dos outros candidatos, né? Bem, pessoal, boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês no Momento Cidadão. É isso mesmo, Elaine. Para vocês aí de casa, a última pesquisa relacionada às eleições desse ano, as grandes eleições que nós vamos ter esse ano para presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores, mostra muito claramente o anseio da população em estar reelegendo a Dilma. A Dilma Rousseff aparece em todos os indicadores em primeiro lugar e no ponto que se encontra hoje, ganhando ainda no primeiro turno. Um índice que mostrou claramente o que está acontecendo, ela estava com 43,5%, aumentou para 43,7%. Então ela foi um dos poucos de todos os pré-candidatos que cresceu nas últimas eleições. Eu estou falando isso porque nós sabemos que existem alguns pré-candidatos, como o Aécio Neves, a Marina Silva e o Eduardo Campos, que são os principais nomes que estão saindo aí na corrida eleitoral. A Dilma, disputando com cada um deles, ela ganha em todos os cenários, em primeiro turno. Só para vocês terem ideia, contra a Marina Silva, ela ficaria com 44,6% e a Marina 26%. Contra o Aécio, ela ficaria com 46,6% e o Aécio 23%. Contra o Eduardo Campos, a Dilma teria o seu maior índice, 48,6% contra 18% do Eduardo Campos. Agora, o que tem que salientar é que o Brasil ele é muito polarizado hoje entre disputas entre PSDB e PT e na grande maioria dos estados, e não fica diferente no governo federal. O candidato do PSDB, Aécio Neves, foi um dos únicos que reduziu a tua votação nas últimas pesquisas. Essa pesquisa foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes e ele teve uma queda drástica de 2,3% percentual. No último índice ele estava com 19,3%, na última pesquisa ele caiu agora para 17 pontos percentuais. Então a diferença dele para Dilma Rousseff cresceu mais que 2,3 pontos percentuais. Agora o que fica muito claro, viu, Elaine, e para todos nós cidadãos brasileiros, é de que o povo brasileiro quer sim uma mulher no poder. Tanto nos cenários com o Eduardo Campos, o Aécio e a Marina, as duas principais votações é Dilma Rousseff em primeiro e Marina em segundo lugar. Então, com certeza, teremos mulheres no poder desse país, desse principal país da América do Sul. Leandro, você acabou de falar que o Aécio Neves, o candidato do PSDB, foi o que teve a maior queda, né? Isso pode estar relacionado a alguns escândalos ligados ao partido. Um deles, o Mensalão Mineiro, que no caso é do estado do possível candidato do PSDB, e o outro é o propinoduto do PSDB aqui no estado de São Paulo, que a gente já vem falando há muitos quadros Momento Cidadão. E é dele que a gente vai falar. Essa semana, outras novidades. Parece que foram comprados alguns equipamentos sem a rotineira consulta de preços para adquirir pelo menor preço. Isso mesmo, Elaine. Esse caso que para nós é o maior escândalo de corrupção do estado de São Paulo, que é o propinoduto de trens e metrôs no estado de São Paulo, da época de Covas, Serra e Alckmin. O que tem de novo nesse caso, né, tão absurdo é que a CPTM, que é a companhia de trens, ela adquiriu 48 trens em 2008 no valor de 2 bilhões de reais sem nenhuma licitação, sem nenhuma consulta de preço. É até inadmissível, inaceitável uma coisa dessa nos valores tão absurdos, né? 2 bilhões, nem 2 milhões, 2 bilhões de reais. Imagina, 48 trens em 2008 sem licitação, sem uma consulta pública. Para vocês terem ideia, a gente fala muito aqui de Catanduva, das licitações que acontecem, das obras, das compras feitas pelo prefeito. Imagina no governo de São Paulo a aquisição de trens, né? que é um serviço caro, é uma estrutura muito cara. Você não pode fazer isso, ele está fugindo da legislação federal. Né? Todo órgão público tem que passar por licitações e por como é que fala? Pesquisas de preço para qual é o
o papel dos governantes, das instituições públicas? É sempre buscar o menor preço que onere, o menor preço possível que onere os cofres públicos para adquirir um bem e um serviço. Já nos esquemas de cartéis, onde existem as propinas, eles já fazem um trabalho inverso, né? Eles estão tentando que esses preços sejam superfaturados para eles poderem estar dando essas propinas. Sem dúvida nenhuma, isso foi um dos índices que refletiu na pesquisa que a gente falou agora há pouco, né? O Aécio Neves, por ser do PSDB, por estar tendo problemas de corrupção também lá em Minas Gerais, que tem lá a investigação que está acontecendo do PSDB mineiro, né? Sem dúvida nenhuma, isso está refletindo no Alckmin, no Serra, em toda a cúpula do PSDB, está refletindo nas pesquisas que foram feitas. Agora, um assunto que eu quero falar aqui, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, já que a gente está falando desse propinoduto, que é um absurdo, né? Todos esses anos do governo do PSDB no estado de São Paulo, todos esses altos investimentos em trens, olha só para vocês terem ideia, em São Paulo, nós, nesses 40 anos de investimento em trens e metrôs, nós temos 73 quilômetros de trens dentro da cidade de São Paulo. 73 quilômetros. Nessa mesma época, na China, ela tem 3.000 quilômetros de trem. Deu para perceber a diferença? Nesses 40 anos, nessas 4 décadas, o Brasil, cidade de São Paulo, 73 quilômetros. Da China, 3.000 quilômetros. E outra, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem condições de ter empresas para fazer e executar essas obras, esses serviços. Só para vocês terem ideia, a China, ela tem 2 das 5 principais empresas que trabalham com isso, 2 estão na China. Inclusive o metrô do Rio de Janeiro, a responsabilidade é de uma empresa chinesa. Será que não está na hora desses investimentos ficarem aqui no Brasil, né, e parar um pouco, né, toda essa corrupção com essas propinas, esses cartéis, com empresas de lá de fora, de tão longe, né, a Siemens, a Alstom, são todas empresas francesas, empresas alemãs. Então, nós temos tecnologia, nós temos condições de estar desenvolvendo esse trabalho aqui. É uma coisa que fica no ar para você aí de casa também estar pensando com relação a esses grandes desvios de propina e trens e metrôs de São Paulo. Leandro, agora vamos sair do cenário estadual e vir para Catanduva. Desde o reajuste do IPTU, na verdade da taxa do lixo, a população vem reclamando muito do aumento que chegou até em alguns casos mais de 600%. A gente já falou uma vez aqui, mas é uma reclamação constante da população e que ela sempre quer uma explicação, quer saber melhor sobre o assunto. Então hoje a gente vai retomar essa questão do aumento, do reajuste aí da cobrança que vem no carnê do IPTU da taxa da coleta de lixo. Bem, pessoal, devido ao alto número de reclamações, nós tivemos que retomar sobre esse assunto. Um assunto sério, um assunto grave, que está na boca do povo, na boca do cidadão catanduvense, que foi esse aumento extremamente abusivo da taxa do lixo que veio no carnê do IPTU de cada um de vocês, aí, cidadãos catanduvenses. Um aumento que nos deixou até assustados, porque, como a Elaine mesmo disse, chegou a índices alarmantes de 600% de reajuste em taxa de lixo. Nós já falamos aqui na semana passada e vou voltar a repetir aqui. A coleta seletiva não acontece em toda a cidade. Não é culpa da população que esse serviço não é feito em toda a cidade, mas a população não pode estar pagando por isso. Então nós precisamos refletir isso, analisar com relação a isso. Essa coleta seletiva, ela atinge todos os seus objetivos. Nós não temos nenhum problema na cidade com relação às coletas seletivas, não há atrasos, não há locais que essa coleta não está acontecendo. Problemas com lixo nós estamos tendo sim na cidade, e muitos. As reclamações chegam aqui de monte. Agora, esse reajuste que aconteceu, que nós estamos recebendo nos carnês de IPTUs aí, é inadmissível. Nós precisamos tomar alguma atitude, os vereadores precisam tomar alguma atitude com o prefeito, verificar o que está acontecendo de fato, porque o trabalhador não teve nenhum tipo de reajuste no salário mínimo nesses últimos anos. A inflação nesses últimos anos não chega nem perto do reajuste que nós tivemos nesse IPTU. Então nós não sabemos de onde veio esses valores alarmantes. É inadmissível, né? Que conta foi feita, onde houve despesas para que você tenha um reajuste de 600%? Não existe isso. Em nenhum campo, nenhum salário de qualquer pessoa nesse país passou por índices tão altos. Só que o cidadão catanduvense, a família catanduvense, ela honra com seus compromissos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, de casa contribuinte, cidadão catanduvense, a família catanduvense vai pagar as suas contas em dias, vai deixar o teu carnê do IPTU em dias, só que
não é justo com a população, não é honesto com essa população que paga os seus impostos em dias, ter um reajuste nessa envergadura. Então nós precisamos rever isso, não podemos admitir isso de forma calada, a população está revoltada, como eu disse no começo, nós voltamos a falar sobre esse assunto, porque é um assunto que o Movimento Cidadão, esse espaço é de vocês, é o espaço que, como é um assunto que nós já vimos falar semana passada, talvez nós não deveríamos estar falando nesse assunto novamente, mas não conseguimos deixar de lado e voltar a tocar nesse assunto para tentar sensibilizar os nossos governantes, o prefeito municipal, a Secretaria de Finanças do município, para que ele reveja esse reajuste, né? Melhorar os serviços de lixo da sociedade é necessário e muito. Só que o povo não pode pagar esse valor exorbitante. Como eu mesmo disse, nenhum trabalhador, você de casa, teve um reajuste tão alto como esse no teu salário. Então, prefeito, por favor, pense melhor nesse povo. Esse povo que quer que sua administração funcione, que sua administração seja útil para cada um de nós cidadãos. Então, reveja esses valores e estamos cansados de falar, mas temos que repetir. Não brinque com dinheiro público. Leandro, vamos voltar aqui para Catanduva. A gente está falando de Catanduva, então vamos falar de outra polêmica que saiu na semana passada. A gente até exibiu uma matéria no Novo Jornal sobre a cozinha piloto. É um projeto da administração passada, foram investidos mais de 2 milhões, não só no prédio, mas em equipamentos, e está atualmente servindo de armazém para fraldas, copos plásticos. Esse investimento pode ser deixado de lado? Só olha que assunto sério esse. Mais uma vez o prefeito brincando com dinheiro público. Não é à toa que a gente tem falado isso e você aí de casa com certeza vai concordar com a gente, porque 2 milhões de reais não é qualquer quantia. Você de casa sabe muito bem, todos nós, 2 milhões de reais não pode ser jogado no lixo, como tem acontecido na nossa administração aqui em Catanduva. A cozinha piloto foi criada no governo anterior, foi feita toda uma estrutura de equipamentos, uma cozinha muito bem estruturada, para ter valores de 2 milhões de reais, ela foi muito bem estruturada. Para quê? Para que as merendas fossem feitas lá e nós houvéssemos economia no preparo, na estrutura dessas merendas para servir as escolas municipais, inclusive as escolas estaduais, servir as escolas do nosso município. Só que não é isso que aconteceu. Foi feito o investimento, a cozinha está toda lá estruturada e, como a Elaine mesmo disse, servindo de depósito. Um local para armazenar fralda ou outras coisas, como ela mesmo disse. Para você armazenar, para você colocar no depósito, é muito mais fácil alugar um estabelecimento que você vai gastar um valor bem menor que esse mensal. Agora, gastar 2 milhões, construir uma estrutura, preparar uma estrutura para melhorar a merenda das nossas crianças que estão nas nossas escolas e economizar de qualquer forma para o município, isso não precisa, isso não serve. Deixaram de lado isso. Que isso, prefeito? Pare de brincar com o dinheiro público, não podemos aceitar isso. Prefeito, os erros do passado, os erros de administrações anteriores, no momento que você assume o compromisso, você assume a prefeitura, você assume os ônus e os bônus. Então, se essa cozinha piloto estava aí, está pronta, está estruturada, se é certo ou se é errado, assuma, vamos daqui para frente, vamos pensar no cidadão catanduvense, na importância dessa cozinha para o cidadão catanduvense. Agora é muito fácil, você já tem uma obra que já está pronta, já está quase para ter acabado, você vai lá, termina a obra que está faltando, detalhes para terminar, e vai lá e inaugura falando que é obra sua, é muito legal isso, né, prefeito? Agora, quando você tem esses tipos de situação que você precisa também resgatar e não faz, jogar 2 milhões na lata do lixo é falta de respeito, é falta de responsabilidade com a administração do serviço público. Então não podemos aceitar isso. No momento que você aceitou ser administrador dessa cidade, aceitou ser o prefeito dessa cidade, você tem que saber administrar para todos o que veio de certo e o que veio de errado de administrações anteriores. Agora, um problema que a gente tem visto aí, mas vai ficar muito caro para recuperar essa cozinha, para preparar, para adequar essa cozinha. Não vai servir mais para o município. Vamos parar para pensar um pouquinho? Você de casa vai concordar comigo. Vocês lembram ano passado que foi feita uma compra de merendas, onde se foi pago o preço do filé mignon, pagou-se em patinho. Você que é dona de casa, que vai no supermercado, sabe muito bem a diferença do preço de um patinho
e um filé mignon. Até que não dá para comprar os filé mignon de vez em quando que a gente compra, porque o preço é bem mais alto. Então, faltou o quê? Sensibilidade para comprar. Sensibilidade não, porque comprar de forma equivocada e errada mesmo. Então nós não podemos aceitar isso. Então será que não é preferível verificar as possibilidades de botar essa cozinha, ativar essa cozinha para economizar, gerar economias para o município e melhorar a qualidade das nossas merendas? Porque o erro não é em recuperar essa cozinha, não. Eu acho que o erro é você comprar uma merenda sem uma devida licitação, sem uma tomada de preço adequada. Porque como eu disse para vocês, isso já aconteceu no passado, nós esperamos que aconteça novamente, compras acima do preço. Leandro, só lembrando aqui que o Momento Cidadão está recebendo muitas reclamações, a gente agradece todos os telespectadores e deixa aqui o telefone de contato da Nova TV, que é 35252999. Você pode entrar em contato e fazer sua reivindicação, que a gente vai falar aqui no Momento Cidadão. Muito obrigado pela participação, Leandro. Obrigado, Naine, obrigado a todos. O Novo Jornal fica por aqui, uma ótima noite e até amanhã.